Josué, capítulo de número 7. Nós vamos ler a princípio no versículo 2 ao versículo de número 6. Se vê alguém do seu lado sem o texto sagrado, faça a gentileza de compartilhar a preciosa palavra de Deus com a pessoa que está do seu lado. Louvamos a Deus por mais uma vez estar aqui com a mãe do nosso irmão Cássio e com a sua irmã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Josué, capítulo 7, verso 2 ao verso de número 6, diz assim a Escritura Sagrada: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhe dizendo: Subi e espiei a terra. Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, suba só uns 2 ou 3 mil homens a ferir a cidade de Ai. Não fadiguemos ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, e até os anciões de Israel, e deitaram sua cabeça num pó. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações nessa noite. Maravilhoso Deus, amantíssimo Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, te louvamos pela porção do texto lido nessa noite e te suplicamos o auxílio do teu Espírito Santo ao poder transmitir a tua palavra. Abre os nossos corações ao entendimento da tua vontade, e que assim seja, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meus queridos, eu acredito que essa não tenha sido, talvez a primeira vez que você se leu Josué, essa tenha sido a primeira vez que você viu esse relato de uma derrota em quem estava na frente como general era o homem de Deus chamado Josué. Nós sempre imaginamos que quando a arca de Deus está presente, a vitória é certa. Nós ouvimos isso, pregamos sobre isso em diversas ocasiões, que a arca era algo que era quase que uma garantia certa, pois a arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Nós vemos também ao longo da história bíblica do Antigo Testamento, que em algumas guerras, a unção de Deus sobre a vida do líder determinava também as vitórias. Nós vamos ver, por exemplo, o momento em que, na passagem belíssima, de que quando Moisés abaixava as mãos, os inimigos prevaleciam, né? Mas quando ele levantava as mãos, Israel prevalecia, né? E dois servos do Senhor, acabam segurando as mãos daquele homem que já estava cansado, chamado Moisés, e enquanto as mãos dele estavam estendidas e ficou até o pôr do sol, o povo de Israel venceu a guerra debaixo daquela graça, daquela unção que estava derramado sobre a vida de Moisés. Mas agora nós vemos um texto em que apresenta um líder que substituiu Moisés, que estava debaixo de uma promessa. Qual era a promessa que pesava sobre a vida de Josué? Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, da mesma maneira que Deus operou na vida de Moisés, através da vida de Moisés, Deus também ia operar através da vida de Josué. Então, nós temos um líder que estava fazendo a vontade de Deus, um líder correto, e um líder que tinha uma promessa de que Deus seria com ele, de que a mão de Deus estava sobre a vida dele, de que não havia nada que Moisés tivesse feito, que Josué também não tivesse a capacidade de, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, também fazer. Não é à toa que Moisés atravessou o Mar Vermelho, mas Josué atravessou o Rio Jordão a seco, da mesma maneira, e outros sinais e milagres que foram operados também sobre a direção de Josué. Mas o texto mostra que, apesar dele ter esse líder, houve uma triste derrota, houve um fracasso. Aquela batalha eles acabaram perdendo.
Outro fato interessante era a certeza da arca. Como já falei a princípio, a presença da arca da aliança, que lá dentro da arca havia o cajado de Arão, havia lá as tábuas de 10 mandamentos, o maná que havia caído do céu. A arca da aliança, ela era levada nas batalhas como um estandarte. As guerras, as nações inimigas, elas tinham os seus escudos, os seus brasões, eles tinham as suas bandeiras mostrando que estavam avançando. E até hoje, nas guerras da atualidade, nós podemos ver isso. Quem não se lembra o momento em que, na invasão do Iraque, talvez alguns não se lembrem, mas quem sabe alguém um pouco mais maduro lembra, da invasão do Iraque, quando a estátua lá que tinha no meio de uma praça lá do Saddam Hussein, ela é tombada, e no lugar de ser tombada é hasteada, é colocado lá uma bandeira dos Estados Unidos para dizer aqui está dominado, aqui está tudo dominado. Então isso tem acontecido, à medida que vai sendo derrubado, a conquista vai se levantando as bandeiras para dizer estamos chegando, as vitórias têm sido alcançadas, e naquela época também havia as suas bandeiras e os seus estandartes. As pessoas iam para a guerra não apenas com os seus escudos, mas havia em algum ponto do meio do exército inimigo uma bandeira, um brasão que representava aquela nação, aquele povo. No caso de Israel, era a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus. Era a presença da arca, era a sensação de que Deus estava com eles e de que a vitória era certa, de que não havia possibilidade deles perderem enquanto a Arca da Aliança estivessem presente. Aí nós vemos esses dois fatos, apesar de ter a arca e apesar de ter um líder aparentemente debaixo de uma unção e de uma graça, mas não impediu que eles sofressem aquela derrota. E aquela derrota ficou histórica para a nação de Israel, pois eles agiram da maneira correta. Josué, que um dia foi espia na terra de Jericó, muito antes, enviado por Moisés, agora ele faz o mesmo, tanto enviando para Jericó os espias e agora para Ai. Ele manda pessoas para irem até a cidade, eles conhecem o território que seria invadido, eles veem os seus pontos fracos, veem onde seriam os pontos vulneráveis, ele observa cada detalhe daquela cidade, que perfil de guerreiros eles iriam encontrar em Ai, para só assim, então ele marcar a data, o momento para invadir aquela cidade. O relatório foi extremamente otimista daqueles espias. Eles olharam a cidade, viram que era uma cidade pequena, alguns sugerem algo entre 10 e 15 mil habitantes, não sei como eles conseguiram essa informação, mas alguns sugerem essa quantidade de pessoas. Era uma cidade pequena, talvez até menor, mas era uma cidade que tinha poucos homens, Se entre 10 e 15 mil talvez não seja o correto, mas uma coisa é certa, o texto diz que eram poucos homens. Não havia necessidade de se levar um batalhão, uma multidão de guerreiros israelitas para a batalha, mas apenas entre 2 e 3 mil homens eram o suficiente. Esse foi o relatório que veio lá da terra de Ai, dessa cidade pequena chamada Ai, que tinha poucos habitantes, e que era uma cidade extremamente vulnerável, porque apesar do exército de Israel ser muito maior do que esses 3 mil homens, mas foi aquilo que eles disseram, não, dá tranquilo para nós ganharmos aquela batalha. Não há necessidade de desgastar, de cansar todos os soldados, não. Deixa o pessoal por aqui, porque isso aí é bronca pequena, isso aí é café pequeno, um grupo pequeno só resolve essa questão. Cerca de 2 ou 3 mil homens nós conseguimos tomar aquela cidade, e conquistar aquela cidade. Afinal de contas, o que é a cidade de Ai? Uma cidade que não tem fortaleza, uma cidade que não tem muralha, uma cidade que não tem forte, uma cidade que não tem... além de não ter nada disso, é uma cidade que tem poucos homens, no caso que estariam aptos para uma guerra. Então, 3 mil homens resolveria. E quem é eles? Perto de Jericó, de uma cidade potente, de uma cidade influente, de uma cidade que tinha uma grande muralha, de uma cidade que tinha um exército preparado. E o que foi Jericó diante de nós? Ela ruiu, a muralha foi abaixo, Deus nos deu Jericó nas nossas mãos. Então essa cidade de Ai vai ser quase que, vai ser algo muito, muito fácil de se resolver. Mas aquele relatório otimista que alegrou o coração de Josué, e aparentemente Josué toma a decisão a partir daquilo que aqueles homens entenderam. O texto não vai mostrar Josué orando, pedindo a direção de Deus em relação àquilo. Quase que automático, ele simplesmente toma a decisão
né, de mandar aquela quantidade, né, seguir as instruções dos espias e mandar 3.000 homens para lá. É possível que, por alguma razão, é possível que ele tenha orado e pedido a direção a Deus, mas também é possível que ele não tenha orado e não tenha pedido a direção de Deus e tenha simplesmente exercido a sua posição de líder. O que depois, mais na frente, vai mostrar que houve um equívoco na decisão de invadir a cidade de Ai por um problema que ocorreu naquela cidade. O problema que ocorreu naquela cidade foi que o resultado final daquela emboscada, daquela tentativa de invadir Ai, é que 36 famílias acabaram sofrendo as consequências dessa investida contra aquela cidade. O exército de Israel, que em muitas ocasiões não eram nem feridos nas suas batalhas, porque Deus de maneira maravilhosa os livrava, nem feridos eram. Agora esses homens, eles tinham que participar do sentimento de perca desses 36 homens, dessas 36 famílias que perderam, quem sabe, um pai, que perderam um irmão, que perderam um filho, que perderam um marido, num campo de batalha. E eles voltam frustrados, sem entender por que razão, o que foi que aconteceu, né, que nós acabamos trazendo para casa essa derrota. O que nos levou ao fracasso? Né, o que nos levou a perdermos essa batalha? O que ocorreu com essa batalha? E que lições eu posso tirar dessa batalha que nós acabamos de perder? E por que perdemos? Não demorou muito para Deus dizer a razão deles terem perdido. Os versículos que se seguem, versículo de número 7 e diante, o Josué, ele faz uma oração a Deus e questiona a Deus. Ele apresenta a Deus como estava o seu coração. E ele mostra que estava, na verdade, sem entender o que tinha acontecido, sem entender qual era a intenção de Deus com aquela derrota, com aquela perca, com aquele fracasso. Foi necessário, então, que no versículo 10, Deus desse uma sacudida em Josué. E a sacudida que Deus dá a Josué era uma sacudida que, de certa forma, pega Josué de surpresa, pois ele não esperava ouvir do Senhor o que ele ouviu. O problema não estava com Deus. O problema daquela derrota, o problema daquela perca, o problema deles terem fracassados naquela batalha, deles não terem conseguido vencer, mas acabaram colecionando uma derrota, era resultado deles mesmos. O problema não era com Deus. O problema não era porque os moradores de Ai, apesar de serem poucos, eram extremamente habilidosos. O problema não estava na habilidade dos homens de Ai. O problema não estava em Deus, que desejava que o povo perdesse naquela guerra, que desejava que o seu povo fosse derrotado, fracassasse de maneira alguma. O texto apresenta de que a razão da perca estava dentro do próprio povo. Observe que no versículo 10 ele vai dizer: então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Ele estava prostrado com o rosto em terra, suplicando, certamente com lágrimas, sem entender nada do que tinha acontecido. Mas então, no versículo 11, o Senhor diz o que foi que aconteceu. Ele diz: Israel pecou. Violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenei. E aí Deus vai falar 3 coisas interessantes. Primeiro, tomaram coisas condenadas, furtaram e dissimularam e esconderam dentro de sua bagagem. 3 coisas. Eles pegaram coisas condenadas, eles furtaram um ouro que o Senhor tinha dito que iria para a casa do Senhor, e eles mentiram, eles foram dissimulados. Dessas 3 coisas. Eles pegavam em coisas condenadas, eles roubaram os objetos que não eram para roubar, e eles eram dissimulados, eles mentiram. E a mentira, o roubo e tocar em coisas condenadas foi o que levou 36 famílias a perderem um ente querido, a sofrerem por causa de alguém que estava no meio da nação de Israel e que pecou dessa forma diante de Deus.
Josué não entende o que aconteceu e é necessário que Deus esclareça, e Deus vai esclarecendo detalhadamente como as coisas se deram, até o ponto que Josué, ele compreende, chega até ao indivíduo que tomou tal atitude, e é sobre essa atitude desse homem, Acã, que nós gostaríamos de pensar ligeiramente e tirar algumas lições preciosas para cada um de nós, porque também nós podemos colecionar nas nossas vidas algumas derrotas e alguns fracassos. E algumas derrotas e alguns fracassos que nós colecionamos, que nós podemos colecionar na nossa vida, não são resultados da soberania de Deus em nós, porque simplesmente Deus decidiu que você perca para, de alguma maneira, nos ensinar. Deus, ele trabalha de muitas maneiras, e é possível que muitas percas da nossa vida, é plenamente possível que muitas percas que colecionamos na nossa vida são resultados da bondade e da misericórdia de Deus, lapidando a nossa vida e lapidando o nosso caráter. Mas existem algumas percas, como por exemplo, no caso da batalha com a cidade de Ai, que não tem nada a ver da ação soberana de Deus. Não foi Deus quem planejou aquilo. Não foi Deus quem condicionou aquela situação, que criou aquela situação, mas o resultado disso foi a desobediência. O que levou à derrota foi a desobediência a Deus. E nós gostaríamos de pensar um pouco sobre o que nos leva ao fracassar na nossa vida, o que nos leva a colecionar alguns fracassos na nossa vida, o que leva algumas pessoas a não conseguirem avançar rumo na direção de Deus, rumo aos seus objetivos, não conseguem avançar na sua vida profissional, não conseguem avançar nos seus relacionamentos, não conseguem avançar no seu relacionamento com Deus, que é o maior de todos os relacionamentos que nós precisamos construir ao longo da nossa vida. E muitas vezes nós fracassamos em todas essas áreas da nossa vida e nos perguntamos onde está o problema, e o problema está diante de nós. Basta olharmos para o espelho e perceber que ele está diante de nós. Nós, muitas vezes, por causa das nossas escolhas, das nossas decisões, construímos as nossas próprias derrotas, escrevemos os nossos próprios fracassos de uma forma tal que o Senhor, através desses momentos, também nos ensina. Mas o texto fica claro, meus queridos, de que a nação de Israel perdeu naquela batalha porque eles não seguiram as instruções de Deus. A nação de Israel não seguiu as instruções de Deus. Ao menos um indivíduo que lá estava, chamado Acã, não seguiu as instruções de Deus. E nós perdemos as nossas batalhas, perdemos as nossas lutas, fracassamos nos nossos objetivos quando não obedecemos a Deus as ordens que Ele estabeleceu para nós. Deus, de uma maneira clara, mostrou a sua vontade para a nação de Israel, de que eles deveriam entrar, a maneira que eles deveriam se portar, o que eles deveriam pegar e para onde levariam os despojos de guerra. Mas a nação de Israel, ao menos esse homem chamado Acã, ele, em meio de uma vitória, em meio de uma festa, eles estavam entrando na cidade de Jericó, eles estavam vencendo aquela cidade de Jericó, havia júbilo, havia alegria, certamente alguns a nação estava extremamente feliz, porque Deus estava dando a nação, a cidade de Jericó em suas mãos. Mas naquele momento de alegria, naquele momento que alguns, quem sabe, glorificavam, exaltavam, bendiziam o nome do Senhor, salmodiava na presença de Deus, celebrando ações de graça, porque o Senhor havia dado a cidade de Jericó nas suas mãos. Em meio a toda aquela festa, em meio àquela celebração, houve tempo para que no meio daquele culto abençoado, um homem chamado Acã planejasse pecar contra o Senhor. No meio daquele clima de festa, no meio daquele clima de vitória, no meio daquele clima de que Deus fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, Acã viu a oportunidade de se aproveitar daquela situação. No meio do povo, no momento de festa, no momento de alegria, no momento de júbilo, ele pega, furta, esconde, mente. Esconde dentro da sua bagagem de guerra, e quando chega no arraial, ele pega e esconde dentro da sua casa. Esconde dentro da sua casa coisas roubadas, esconde dentro da sua casa objetos que eram vistos como
abominação, malditos, e ele esconde dentro da sua casa, porque eram de ouro, pedras preciosas, joias, havia um valor, e é uma capa que lá estava envolvida, uma capa babilônica. Então, ele entendeu, imaginou que podia desobedecer a Deus, mesmo em meio ao momento que ele estava vivendo. Isso nos ensina muito, porque às vezes nós imaginamos de que se nós estamos vivendo um momento de bênção, um momento de vitória, em seguida nós podemos ser tentados a desobedecer a Deus. Mesmo vivendo um momento de triunfo, nós seremos tentados a desobedecer a Deus. Nós seremos tentados a levar para nossa casa a maldição. Nós seremos tentados a tomar decisões na nossa vida que nos afastarão completamente de Deus. E a decisão desse homem chamado Acã é uma decisão que levou para sua casa aquilo que era maldito, que levou para a nação de Israel, para dentro da nação de Israel, aquilo que era maldito, mostrando de uma maneira bastante clara que ele não estava interessado em obedecer à voz de Deus, de que ele sabia perfeitamente a proibição, razão pelo qual ele escondeu com tanto cuidado, tanto na sua bagagem, quando ele chegou na sua casa, cavou um buraco e lá enterrou. Ele sabia que era proibido. Ele não fez nada porque ele não sabia, porque ele não tinha conhecimento. Ele sabia perfeitamente do que estava fazendo. Quando ele estava saindo da vontade de Deus e indo na direção da sua própria vontade, com a intenção de ganhar, de alguma forma, vantagem naquela situação. Ele não estava levando a sério as instruções de Deus. Ele imaginava que podia brincar de ser um guerreiro nas mãos de Deus. Fazer a vontade de Deus pela metade é não fazê-la em momento algum. E não há possibilidade de nós entendermos, de nós nos propormos fazer a vontade de Deus quando o nosso coração há interesses outros que não sejam de glorificar e de exaltar o nome santo do Senhor. Então Acã, ele nos ensina que mesmo nos momentos como hoje à noite, nos momentos de culto, nos momentos de celebração, nos momentos das bênçãos que você tem recebido, no momento que abre uma porta de trabalho, no momento que sai um resultado bom de um exame, no momento que a paz está retornando, em momentos de grande bênção na nossa vida, pode ser o momento que o inimigo vai de uma maneira sutil, sagaz, colocar uma situação em que venhamos a cair completamente através de uma oferta que parece ser vantajosa, mas que carrega no seu final apenas a morte. Uma outra lição que essa derrota na cidade de Ai nos ensina é que quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós alimentamos dentro do povo de Deus, na nossa vida, no nosso relacionamento, e onde nós colocamos a planta dos nossos pés, atitudes semelhantes a de Acã, nós não apenas sofremos as consequências sozinhos, mas outras pessoas também sofrerão as consequências por causa do meu pecado. Outras pessoas irão sofrer por causa do meu pecado. Outras pessoas, de uma maneira inevitável, vão sofrer o impacto das minhas decisões e das minhas escolhas. Acã não calculou isso. Por essa razão, 36 famílias sofreram. Por essa razão, a sua família e ele também sofreram pena capital, foram apedrejados. Por essa razão, a nação de Israel perdeu uma guerra, saiu fugindo como covardes do meio do campo da batalha, porque não há possibilidade de nós tomarmos uma decisão, de nós pecarmos contra o Senhor e sofremos as consequências sozinhos. Lembra de Jonas lá no navio? Enquanto ele estava dormindo lá no porão, a tempestade veio, começa a sacudir o barco, e os homens, os comerciantes que lá estavam, eles começam a perder a sua mercadoria por causa de Jonas. Eles começam a pegar a sua mercadoria e lançar ao mar, enquanto Jonas dormia, como se nada tivesse acontecido. Tranquilo. O texto vai dizer que eles lançavam as caixas ao mar, na intenção de amenizar o peso do barco, para que o barco não viesse a pique. Mas o problema não era a carga que lá estava. Mercadoria, resultado, certamente, boa parte, do suor e do trabalho daqueles comerciantes.
mas eles estavam sofrendo a consequência de um erro que tinha sido praticado por Jonas e que não tinham nada a ver com a história. O texto vai dizer que eles não pertenciam à religião de Jonas, não conheciam, clamava cada um ao seu Deus, mas Jonas nem a Deus clamava, ao ver as pessoas sofrendo por sua causa. Então, quando nós decidimos errar, pecar, fazer algo contra a vontade de Deus, nós precisamos ter plena consciência que talvez nós estamos cavando a nossa própria derrota, escrevendo o nosso próprio fracasso, e que a tristeza não vai ser apenas nossa. O resultado do nosso pecado não só vai vir para nós, mas vai vir também para as pessoas que estão ao nosso redor de uma maneira inevitável. Foi para aquelas 36 famílias, foi para ele, foi para a nação de Israel como um todo, colecionar aquela vitória. Foi para o líder Josué, que também foi marcado por causa daquela derrota. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós nos afastamos da vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade, furtando, mentindo e tocando em coisas abomináveis, nós agimos de uma maneira em que nós estamos semeando a derrota, não só para nós, mas para um grupo grande de pessoas ao nosso redor. Nós precisamos nos dar conta, por exemplo, de que quando o governo ele peca, ele age de uma maneira corrupta, ele é corrupto, ele não está administrando os bens da maneira que deveria, mas está administrando os bens para si próprio, o povo sofre como um todo. A saúde vai sofrer, a segurança vai sofrer, a saúde vai sofrer, em várias áreas vai sofrer. Quando um pai, ele peca, ele mexe com a estrutura da sua casa. Ele afeta a vida da sua esposa, ele afeta a vida dos seus filhos. Quando um filho peca, erra e faz algo que desagrada a Deus, ele mexe com o coração dos seus filhos de maneira inevitável. Quando um crente erra, a igreja mexe com a igreja. Quando um crente erra, não mexe só com a igreja, mas mexe também com o mundo à sua volta. Porque é uma grande roda de testemunhas que observam as nossas atitudes, as nossas posturas. E quando se observa que um crente rouba, mente e toca em coisas amaldiçoadas, esse crente não é bem visto nessa sociedade e em tantos outros pecados que poderíamos destacar. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos, algumas das derrotas que nós temos não serão apenas nossas, serão também compartilhadas pelas pessoas que estão ao nosso redor. E isso é terrível, porque o pecado ele tem a capacidade de nos cegar. O próprio texto sagrado vai nos dizer que o diabo cega o entendimento de uma maneira tal que nós não conseguimos, que as pessoas do mundo não conseguem enxergar as coisas como realmente são. O pecado ele tem essa capacidade, o príncipe desse mundo tem a capacidade de cegar o nosso entendimento de uma forma tal que nós não conseguimos enxergar as coisas como realmente são. Mas a Bíblia nos diz que o pecado que nós praticamos, ele é como uma semente. Lembra o texto que nós acabamos de ler há pouco no pastoral? Aquilo que o homem planta, ele também vai colher. E não vai colher sozinho. As pessoas que estão ao seu redor também vão colher. Quantas mulheres hoje não sofrem a dor e a angústia de terem contraído, por exemplo, o vírus HIV por causa do seu marido? Quantas mulheres? Hoje talvez não tanto, mas certamente ainda há um bom número. Mas houve uma época que foi terrível. Quantas mulheres sofreram dessa maneira, numa época em que o tratamento ainda estava tentando desenvolver alguma coisa, hoje alguém que pega o HIV e até mesmo o vírus da AIDS, eles conseguem através dos medicamentos até ter uma vida razoável. Mas há 20, 30 anos atrás, todos nós sabemos o que acontecia, era terrível. E muitas mulheres que eram honestas, íntegras, amavam seu marido, fiel, elas se viram contraídas por esse vírus, não por causa de um erro, de alguma transfusão de sangue ou coisa do tipo, mas contraíram por causa do seu marido, que vivendo uma vida promíscua, uma vida dupla, acabou transmitindo para aquela mulher idônea, para aquela mulher correta, para aquela mulher serva. Então existe uma maneira mais terrível de sofrer a consequência do pecado do que ver a pessoa amada, né, sua esposa, mãe de seus filhos, sofrendo por causa de um erro que você cometeu.
né? Quantos filhos choram e sofrem até hoje por causa dos traumas provocados pelos seus pais, seja por causa do vício da embriaguez, seja por causa da maneira que o vício o tornava agressivo dentro de casa, né? Seja pela maneira que era tratado. Então, eu não peco só. A consequência do pecado não apenas é gerada em mim, mas as pessoas que estão ao meu redor acabam abrindo feridas, abrindo lacunas, lágrimas, tristezas e dor. Nós não pegamos sozinhos. Nós não sofreremos as consequências sozinhos, melhor dizendo. As consequências elas virão para quem estiver do nosso lado. Para as pessoas que estão ao nosso redor, elas acabarão servindo ao menos de pedra de tropeço, porque quando nós erramos, além de fazer algumas pessoas sofrer, faremos tantas outras tropeçarem por causa do nosso testemunho que foi por água abaixo. Por essa razão é tão importante nós olharmos e ficarmos atentos às ordens do Senhor, para obedecermos às instruções de Deus, tal como Ele disse. Não adianta tentar dizer, mas é apenas uma capa, são apenas algumas moedas, é apenas uma barra de ouro, é apenas algumas coisas só, né? Não vão nem notar, é tanta coisa, é algo tão pequeno. Mas Deus havia dito. Se Deus havia dito, não havia como questionar a vontade soberana de Deus. Deus disse, está dito. O que precisamos fazer é obedecer aquilo que o Senhor tem nos dito, tem nos falado, tem nos orientado. Então, o nosso erro acaba resultando no fracasso de outros. Quando nós erramos, fazemos outro tropeçar. Quando nós erramos, não só perdemos o alvo, mas também conduzimos muitas pessoas a tropeçarem da mesma maneira que nós. Nós precisamos entender e aprendemos claramente com a derrota de Acã, por causa da derrota da nação de Israel, provocado pelo pecado de Acã, de que não existe oculto para Deus, de que não existe nada oculto diante dos olhos de Deus. Os olhos de Deus contemplam tudo, todos e em todos os lugares. Não existe a possibilidade de Acã, ele até fez tudo certinho, né? Ele conseguiu, certamente, talvez ele entrou dentro de uma tenda daquelas, né? Para tentar ferir algum soldado, viu lá e disse, agora é a hora, estou sozinho aqui, ninguém me viu, né? Então ninguém me viu, né? Os olhos de ninguém me contemplaram, mas ele teve muita tranquilidade porque Josué não tinha visto. Talvez ele não faria, e certamente não faria na frente de Josué, porque ele sabia o que significava isso. Mas ele teve tranquilidade de pecar na frente de Deus. E isso ele não se deu conta. Porque o pecado ele nos cega de uma tal maneira que nós conseguimos ter vergonha de fazê-lo na frente dos outros, mas nós não conseguimos ter vergonha de fazer na frente de Deus. Porque Deus está presente em todos os lugares. Então, quando nós mentimos, quando nós roubamos, quando nós caluniamos, quando nós semeamos contenda, quando nós enfraquecemos a fé do outro, quando nós servimos de pedra de tropeço na vida do outro, saiba que Deus está lhe vendo. E embora fosse fácil para Acã ser dissimulado e mentir, para Deus não havia essa possibilidade. Para Deus não há possibilidade de fazer de conta que está tudo bem. É fácil fazer para as pessoas que estão ao meu redor. Manter as aparências é muito fácil. Mas para Deus não. Deus sabia o coração de Acã e Deus não foi pego de surpresa. Josué pode até ter sido pego de surpresa. Ele não imaginava o que tinha acontecido. Ele não imaginava que havia pecado, que alguém tinha desobedecido da maneira que tinha sido e quem tinha sido. Por essa razão, Deus dá toda a orientação a ele e esclarece o seu questionamento. Por que perdemos? Não foi minha vontade, foi a atitude de vocês que estiveram lá. Vocês levaram a maldição para dentro da casa de vocês, vocês levaram a maldição para a casa de Israel, e saiba que Deus, Ele vê, os olhos de Deus vê tudo, todos e em todos os lugares, porque não há oculto diante do nosso Deus. O seu entendimento é limitado, ilimitado, é infinito, e não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12, versículo de número 2. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dele, daquele a quem devemos prestar conta. Hebreus capítulo 4, verso de número 13. Grande é o Senhor
e de grande poder é e o seu entendimento é infinito. Salmo 147, verso de número 5. Porque os olhos do Senhor estão sobre os caminhos de cada um, Ele vê todos os nossos passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam iniquidade. Jó, capítulo de número 44, verso 12, verso 21 e verso de número 22. Todos esses textos mostram claramente que os olhos de Deus contemplam tudo, todos e em todos os lugares. Não há possibilidade de escondermos de Deus. E se há algo que venhamos praticar no nosso oculto, se há algo que nós praticamos e imaginamos que ninguém está vendo, porque nós estamos praticando dentro da nossa tenda, é tempo de nós abrirmos os nossos olhos espirituais para entender que não há nada que você faça em oculto que Deus não conheça, porque Deus conhece o seu secreto. Deus conhece o nosso secreto, a nossa intimidade. Salmo 139 vai nos dizer que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele conhece cada passo, Ele esquadrinha o nosso coração, e não há possibilidade alguma de irmos a um lugar que Ele não esteja. O salmista vai dizer: ainda que eu desça às profundezas do mar, lá o teu espírito estará, testificando o meu erro, condenando, testificando o meu pecado. Não há um lugar que possamos nos esconder de Deus. Não há um lugar onde os olhos de Deus não vão nos atrair, não serão atraídos e irão enxergar claramente o nosso erro e o nosso pecado. E nós precisamos nos dar conta todos os dias se as minhas decisões, as minhas escolhas, aquilo que eu falo, as minhas atitudes, o que tem provocado na vida do outro. Se eu sei que não há nada oculto diante de Deus, se eu sei que os que estão ao meu redor vão sofrer de uma certa forma, sejam sofrer por serem afetados pela minha atitude, ou seja, pelo escândalo que possa ser causado, o que eu tenho feito? Qual tem sido as minhas atitudes? As minhas atitudes, as minhas ações, as minhas palavras, elas produzem vida ou produzem morte? Elas produzem risos ou produzem lágrimas? No meu esposo, na minha esposa, nos meus filhos, nos meus vizinhos, nos meus irmãos de igreja, na minha comunidade, na minha vizinhança, nos meus colegas de trabalho, o que a minha atitude tem provocado nas pessoas que estão ao meu redor? Tem provocado baixas, morte, ou tem provocado alegria? Saiba que as nossas atitudes são todas elas visíveis diante de Deus e que não existe pecado oculto para Deus. Pecado oculto é apenas entre o relacionamento humano, porque para Deus não há relacionamento, não há a possibilidade de termos algum tipo de pecado oculto. Se há pecado oculto sendo alimentado nos nossos corações, é hora de pararmos de nos enganar a nós mesmos, porque de Deus não se zomba. Se temos pecado oculto no nosso coração, seja por parte do pastor, seja por parte das ovelhas, seja por parte do membro ou do congregado, é bom termos plena consciência de que é tempo de parar, de nos enganar e de reconhecer que o nosso pecado escondido está errado e que não adianta tentar esconder, mas há coisas que precisam vir à tona para que possam ser sarados. Se temos no nosso coração algum tipo de pecado oculto, é tempo de entendermos a necessidade do arrependimento que se encontra na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aquela Escritura nos diz que aquele que clama, que aquele que busca, encontra misericórdia, e não há possibilidade de termos ido a um lugar tão longe que as mãos do Senhor não possam nos atrair para si. É tempo de buscarmos um arrependimento sincero e quebrantado, não um arrependimento faz de conta, não apenas o remorso que logo passa. É tempo de nos quebrantarmos na presença do nosso Deus e do nosso Pai. Se há no nosso coração a intenção e a prática de fazermos alguma coisa que imaginamos que ninguém nos vê, e que essa tranquilidade de ninguém nos ver nos traz uma certa se torna um campo fácil para que eu possa atuar, é tempo de eu dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso que o Senhor me limpe, eu preciso que o Senhor me sustente. Eu não consigo vencer esse meu pecado oculto sozinho eu não vou conseguir, sozinho eu só estou colecionando derrota em cima de derrota, mas eu quero vencer esse meu pecado oculto, e eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Por essa razão eu te peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor envie o teu Espírito Santo sobre a
a minha vida, que o Senhor continue trabalhando sobre a minha vida. Eu não quero perder a presença do Teu Espírito Santo na minha vida. Eu admito perder o reino, eu admito perder o trono, disse Davi. Perdo tudo, os filhos, o reino, tudo que eu conquistei, mas não retires de mim na presença do Teu Espírito. Se há aqui alguém, se há ao alcance da minha voz, seja pela internet, seja aqui na igreja, seja eu ou seja você, pois a palavra antes de qualquer coisa serve para aquele que o prega. Se há no nosso coração pecados ocultos, algumas atitudes, algumas palavras, algumas ações que são reprováveis diante de Deus, mas que nós temos criado como um pecado de estimação, é tempo de nos arrepender, é tempo de ter consciência que Deus está vendo os nossos erros, os nossos caminhos e as nossas falhas, que Deus está vendo quando você tenta alimentar e edificar a vida do outro, mas Deus está vendo também quando você usa os teus lábios para destruir a vida do outro, abalar a fé do outro, denigrir a fé do outro e semear contenda dentro do rebanho, seja onde for, e seja a certeza de que Deus tem visto. Arrependa-se dos seus pecados, busque arrependimento em Deus. Se não encontrar, se não conseguir forças sozinho, busque ajuda, mas não lute se entender que não consegue lutar sozinho. Busque ajuda, mas não morra apenas por não tentar conseguir. Se vê que sozinho não conseguiu, que é mais forte, busque ajuda de pessoas que oram, busque ajuda de pessoas experientes, busque ajuda de pessoas que podem de alguma forma ao menos lhe ouvir, lhe abraçar, lhe aconselhar e lhe dar uma direção. Não ferte com o pecado, não brinque com o pecado. Brincar com o pecado conduziu Sansão aonde ele conduziu, a se tornar um palhaço no templo de Dagon, cego, humilhado, servindo de chacota, marionete. É isso que o pecado faz. O pecado não é bom, o pecado é mau, o pecado é terrível, o pecado é uma mazela, o pecado é um câncer moral, o pecado arruína a sua história, arruína a sua vida, o pecado destrói famílias, acaba com casamentos, destrói a vida dos filhos, acaba com a igreja e leva a nação de Israel a pecar. Agora aqui temos a certeza de que da mesma forma que o pecado age, a santidade também age. Quando a igreja se arrepende dos seus maus caminhos, quando a igreja busca a presença de Deus, quando a igreja se quebranta na presença do Todo-Poderoso, quando a igreja olha e diz: Senhor, eu quero que o Senhor faça grandes coisas no nosso meio, mas o Senhor, as grandezas que o Senhor vai fazer no nosso meio, precisa primeiro acontecer na minha vida, precisa primeiro acontecer nos meus caminhos. Eu preciso mudar de atitude, mudar as minhas ações. Senhor, muda a minha mente. A tua palavra diz que a nova criatura tem a mente de Cristo, e eu entendo, Senhor, que a minha mente, embora eu tenha me convertido e esteja na igreja, mas a minha mente, o meu HD está corrompido com as coisas do mundo. Tem alguma coisa que eu preciso, que o Senhor precisa fazer em mim, e de fato você não vai conseguir isso sozinho você jamais conseguirá lutar contra os seus pecados, contra as suas falhas, contra as suas fraquezas. Jamais nós conseguiremos lutar contra os nossos pecados, contra as nossas falhas sozinho, mas Ele nos garante, bendito seja, que Ele estará conosco todos os dias, de que Ele lutará as nossas guerras e vencerá as nossas batalhas. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A Escritura vai nos dizer que o Senhor vai dizer a Josué: Josué, diga ao povo que se santifique, porque amanhã farei coisas maravilhosas no vosso meio. Eles foram, se santificaram, voltaram à cidade de Ai, e a vitória foi dada na sua mão, porque eles entenderam aquilo que o Senhor precisava passar para eles. Eles entenderam que não há oculto diante dos olhos de Deus, e que Deus exige santidade para que a sua bênção seja derramada entre nós. Para que a sua bênção seja derramada entre nós. Como está a sua vida? Como está seu casamento? Como é que estão seus filhos? Como é que está a sua igreja? Como é que está a sua igreja? Como é que está seu pastor? Como é que está seu rebanho? Que tipo de pessoa nós temos sido desenvolvido? É tempo de analisarmos, de fazermos uma autoanálise e dizer: Senhor, eu não quero o seu motivo. Eu não quero o seu motivo da empresa onde eu trabalho sofrer. Eu não quero ser um motivo para que a minha família sofra. E eu não quero ser a pedra de tropeço que vai fazer a minha igreja sofrer, a minha igreja perder, a minha igreja ser derrotada e fracassar. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos, para me levantar como guerreiro,
para ser um daqueles que vai adiante do povo de Deus, fazer e acontecer debaixo do teu querer, debaixo da tua vontade. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos ajude cada dia mais a viver o Evangelho na sua essência, na real, não faz de conta. Nós não estamos simplesmente aqui para passarmos o tempo, nós estamos aqui para vivenciar o Evangelho. A minha oração é que essa palavra repouse no meu e no seu coração, e que você possa, em nome do Senhor Jesus, dizer: eu não vou morrer como Acã morreu, sendo instrumento de maldição na vida dos outros, mas a partir de hoje, não sei como você foi ontem, mas a partir de hoje, eu quero ser bênção na vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu não sei como você foi ontem, mas a partir de hoje, profetize sobre a sua casa, profetize sobre o seu casamento, né? Veja, vigie, seja vigilante, não permita que através de você se abra uma brecha que vai destruir aquilo que você mais ama. Diga: eu vou ser uma atalaia que vai proteger o bem que o Senhor me deu. Eu não sei como foi ontem, mas sei o que você pode ser daqui para frente. Eu não sei como você chegou aqui, o que você tem feito, mas que a partir de hoje você se levante e diga: eu quero ser uma atalaia no meu casamento, pelos meus filhos, no local onde eu trabalho, onde eu colocar a planta dos meus pés, e na minha igreja. Eu quero ser uma atalaia. Eu quero ser alguém que possa estar apto a proteger a igreja, a proteger o rebanho. Não uma denominação, não um sistema religioso, mas a igreja do Senhor Jesus, a igreja que ele foi enviado, e que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário em nosso favor. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Avalie qual tem sido a razão de algumas das nossas derrotas, qual tem sido as razões de alguns dos nossos fracassos. Analise quais as razões pelas quais muitas vezes nós não conseguimos chegar aonde Deus quer nos levar. Será que é apenas a vontade de Deus? Né? Será que foi Deus quem determinou os meus fracassos e as minhas derrotas? Ou existe algo em mim que precisa ser mudado? Existem algumas atitudes em mim que precisam ser realmente mudadas, dando um sentido totalmente contrário às minhas atitudes. Que o Senhor nos ajude, que através do seu Espírito Santo Ele abra entendimento na nossa mente. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.